Seja bem-vindo, professor Tiago Cavalcante, arquiteto, professor da UniFSM. Boa tarde, Peterson. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, professor. Muito obrigado, gente. Agradeço o espaço. E é com grande satisfação que eu recebi esse convite, né, para falar dessa profissão que eu costumo dizer que acabou me escolhendo, mais do que eu escolhi a ela, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E tá um pouquinho aqui para dividir com vocês, né, com seus ouvintes. Atualmente, até minha esposa brinca muito com isso, né? Eu moro em João Pessoa, mas você perguntou de onde eu sou. Exatamente. Eu sou de Monte Oreb. Então, que é uma cidade belíssima. Apesar de não morar lá mais, né, nesse momento, mas eu sou de Monte Oreb. A gente não pode nunca negar nossas raízes, né? Quando me perguntam onde é que você é, eu digo, se eu estou em Brasília, eu sou de Cajazeira. Onde é que fica Cajazeira? Lá no finalzinho da Paraíba. Quando me perguntam onde é Oreb, eu digo que é depois de Cajazeiras ainda, né? Então, o pessoal tem essa referência. Cajazeiras é longe, pronto. Monte Oreb é um pouquinho depois. Professor, vamos falar um pouquinho da sua trajetória. O senhor foi aluno de quais escolas lá em Monte Oreb? Creio que você deve ter começado o seu ensino lá ainda quando criança, lá em Monte Oreb, né? Eu iniciei em Monte Oreb, né? Escola pública lá em Monte Oreb. Mas logo, muito cedo, eu fui para uma escola em Bonito Santa Fé, né? Ali por volta de terceira, quarta série. Não era ano ainda, não tinha nono ano, né? Nesses tempos, e dos tempos antigos. Primeiro e segundo grau na época? E aí eu fiz terceira e quarta série em Bonito Santa Fé, e aí a partir da quinta série do ensino primário, começou minha relação com o ensino de Cajazeiras, que eu vim para o Diocesano de Padre Rolim. Então você começa a estudar em Monte Oreb, depois vai para a cidade de Bonito Santa Fé e depois vem para Cajazeiras. Venho para Cajazeiras, e aí de Cajazeiras... Estudou onde aqui? Estudei no Diocesano de Padre Rolim. Que ano era isso? 1997. 1997. Vai assustar um bocado de gente aí, mas... Eu também estava no Diocesano nessa época, viu? 1997. 97, sofrendo na mão de Aldineide. Eita, Aldineide, dava cena, professor Erivaldo. Até tentei falar com ele, professor Erivaldo. Professor Renê, né, que a gente lembra tantos professores que passaram por ali. Professora Sara, Aparecida, Lúcia. Rapaz, que história bacana. Paulo Maciel Cardoso, professor de Geografia. O Paulo agora vem, enquanto está com a mesma idade ainda. Professor Paulo, não, parece que não aumenta a idade para ele, não. Do mesmo Gera Milton, matemática. Gera Milton, lembrando de vários professores que fizeram história para a gente. Vai lá, 97. E depois o senhor segue até o segundo grau, como era na época? Sim. Tinha o nome lá, Fera, quando terminava o segundo grau, tinha o nome Fera, né? Terceirão. Terceirão, né? Terceirão. E aí eu saio do Diocesano e vou... Eu tento arquitetura na UFPB, no vestibular, no PSS. Os meninos não vão saber o que é isso, não. PSS, Processo Seletivo Seriado, para a UFPB, para arquitetura, e não passei. Passei no vestibular, tem até a música. Naquele tempo não tinha rede social, tinha que ficar ouvindo a Rádio Cidade para saber qual era o nome que passava. Aí não passei para arquitetura nesse primeiro momento, e aí, para não ficar parado e tudo mais, surgiu uma oportunidade que foi o primeiro curso de graduação do IFPB daqui, que foi automação industrial. E aí eu resolvi fazer o vestibular e passei para o primeiro curso de graduação do IFPB. Isso era 2005, né? Inclusive, para dividir uma história muito boa, eu reencontrei um professor de lá agora, o professor Samuel. A gente almoçando aqui em Cajazeiras depois de quase 20 professor anos. De matemática. Tu conheceu o Samuel? Samuel foi meu professor. Estamos com muita coisa em comum. Reencontrei Samuel. Aonde? A gente estava almoçando aqui, eu estava no restaurante e eu escutei aquela voz assim que fazia familiar. Faziam quase 20 anos que eu tinha ouvido aquela voz, né? E aí eu olhei e virei para trás, Samuel, ele seu mesmo. Ele não me reconheceu claramente, né? Depois tantos alunos. E aí a gente sentou e fomos conversar e relembrar histórias e tudo mais, né? E foi bem especial, assim, ter reencontrado Samuel. E aí eu saio do IFPB e aí... Entrei num concurso, passei num concurso público na época pro Correio, passei 10 anos trabalhando no Correio, e aí a Santa Maria veio, né, e já consolidada, como uma instituição consolidada aqui no Alto Sertão, trouxe o curso de Arquitetura e Urbanismo, né, para aqui para o Alto Sertão, que era inacessível, era inatingível ainda para a gente, né, tanto que eu tentei em João Pessoa, não passei, e esse sonho de fazer arquitetura, ele acabou se adormecendo, né, mas quando veio para cá, aí... Agora tem que fazer, não tem escolha, tem que fazer, porque tem aqui, é a oportunidade de fazê-lo,
né? E que bom que houve, porque... Professor, deixa eu pegar uma deixa para o senhor agora. Fica à vontade. São 12 horas e 45 minutos. Tem muito aluno, né, que passou pelo diocesano, enfim. Eu não diria nem aluno. Tem muito o jovem adulto, que está com os 45 anos, 46, 40... Bom, entre 40, passou dos 40. Mas sempre sonhou fazer arquitetura. Eu conheço gente, inclusive, que sonhou fazer arquitetura, ou jornalismo, ou direito, enfim, os cursos que tem medicina, mas está com esse sonho adormecido. Qual a mensagem do professor Tiago Cavalcante, que me deu agora esse testemunho agora de que agora chegou a minha vez? Agora chegou a minha vez. Mas tem muita gente que está desse jeito ainda, que teve aquele sonho, mas ainda não realizou. Talvez esteja adormecido, falta aquele impulsionamento. Mas imagino que agora o Tiago Cavalcante vai impulsionar. O que é que você diria, olhando para aquela tela ali, para essas pessoas que ainda não realizaram esse sonho enquanto estudante e realizar o sonho do ensino superior? Provavelmente eles devem ter passado pela mesma coisa que eu passei na época, porque quando chegou a mensagem para mim, chegou de um amigo meu: ei, Tiago, a Santa Maria, ele estudava na Santa Maria na época, Tiago, a Santa Maria vai abrir o curso de arquitetura, agora tu vai fazer, né? E eu prontamente disse a ele: não vou, por quê? Não, porque eu trabalho, porque eu tenho medo, porque não vai dar, porque não vou conseguir, vai ser muito difícil, eu não vou conseguir dar conta. Você tem quantos anos de idade, né? Eu tinha 27. 27. Então já achava que já tinha passado, já de um momento já tinha passado. E aí... e era jovem, né? Mas achava que, jovem, achava que não, né? E aí, eu cheguei com essa notícia na época era minha namorada ainda, mas foi minha esposa, e aí, diferentemente, né, daquilo que você disse, que estão lhe oprimindo aqui sem a vinheta, né? Que está extremamente errado, né? Lá em casa, ela olhou para mim e disse: você não tem escolha não, você vai fazer. E você vai fazer, sonho, né? Você vai fazer porque ela sabia muito mais do que eu, né, de que era possível e sem a insistência dela, sem a força dela também eu não teria conseguido. Então, talvez essas pessoas também tenham o mesmo medo que eu tive, né, porque eu trabalho, porque não consigo, não dá conta. A gente sempre acha que é menos do que pode. Então, foi fazer arquitetura de manhã ou de noite? De noite, à noite, porque eu trabalhava o dia inteiro. Porque morava em Monte Oreb, trabalhava em Bonito Santa Fé. Né, aí depois passei a trabalhar em Monte Oreb, e aí vim para cá, vinha todo dia, toda noite, na verdade, né? E consegui. Então a gente consegue com uma dosinha de esforço, com uma dosinha de dedicação. Não é fácil, não é simples, mas mudar vidas nunca é. Um desafio, né? Porque sai todo dia trabalhando, né? Mas nos cansaços. Mas a gente tem muitos alunos assim hoje em dia, né? Que normalmente eles valorizam muito. Professor, que eu sempre fico muito assim agradecido a Deus por ter nascido em Cajazeiras. Por quê? Porque eu via muitos alunos que vinham de Conceição, Monte Oreb, Bonito Santa Fé, até lá de Santo Inês, aquela região ali de Diamante, que vinham para a universidade aqui, ou até eu digo que eu fiz administração, de Umari, lá de Baixio, e eu via que eles saíam de 4h30 da tarde para chegar aqui na hora. Eu até me arrupei, porque é uma força de vontade, porque imagine, terminar a aula, chegava em casa 1 da manhã, meia-noite, nas cidades, imagina, subir essa serra e no outro dia trabalhar. Então eu disse: eu não tenho desculpa de não estudar, porque esse pessoal aí faz tudo, e eu vejo que o senhor também passa pelo que o senhor passou também, né? Eu imagino quantas vezes o senhor sair lá de Monte Oreb para vir para Cajazeiras, para estudar, e imagine quantos alunos estão nos assistindo agora e que já estão formados, que já são hoje, já tem hoje uma profissão, e que passaram por essa situação. Eu não vou nem usar o meu exemplo, eu vou usar o exemplo da minha mãe, que aí ela... Qual é o nome dela? Maria Auxiliadora. Não, professora Maria Auxiliadora. Professora Maria Auxiliadora. Eu vou usar o exemplo da minha mãe, que formada em História aqui pela UFCG, né, no início da década de 90, finalizou a graduação dela já grávida do meu irmão, e tendo que enfrentar todas essas dificuldades de transporte, de acesso, de ônibus, né, de trabalho. Venceu. Comigo ainda, né, muito pequeno, ficava com meu pai em casa. E ela vinha e conseguiu terminar. Depois eu quero que você mande uma foto pra gente postar aqui, pra gente homenagear ela também até o final do Merece demais, porque é uma das minhas inspirações, né? Eu já ia perguntar isso. Qual a sua maior inspiração? Manhã, sem dúvida nenhuma, a trajetória dela como professora, né? Lá em Monte Oreb, de resiliência mesmo, de querer ter acesso à educação em tempos em que mulheres
tinham acesso a pouquíssimas coisas, né? Sequer tinha acesso à voz e opinião, e ela teve essa audácia, né, de buscar não só isso, mas também a formação e a mudança de vida dela, né? E isso, sem dúvida, deve ser uma inspiração para todos, né? E aí, ao longo da minha trajetória, eu acabei me inspirando em diversos professores, porque, como eu disse, foi uma profissão que me escolheu em vez de eu escolhê-la, porque normalmente eu dizia que eu não queria ser professor. Eu só perguntar justamente, não sei se você tem essa pergunta para ele também. Ele se torna aluno de arquitetura e depois professor da mesma instituição. Voltei como professor. A gente tem alguns casos lá, né? Hoje saiu um vídeo, inclusive, muito bonito lá no Instagram da Santa Maria, com alguns de nós, né, que somos ex-discentes, né, e voltamos como docentes de lá. E aí eu acabei sendo convencido ao longo do tempo, né, porque professores mesmo, olha, rapaz, se eu fosse você, eu olhava com mais carinho por esse lado, por esse caminho, né. Professora Marjorie, por exemplo, foi uma que disse, olha, faz uma especialização em docência do ensino superior o quanto antes, porque eu acho que tu precisa seguir por esse caminho. E eu acabei entendendo, né? Eu sempre brinquei muito, que uma das coisas que eu mais gostava na vida era de falar, né? E aí eu brinco com meus alunos, vez por outra, que eu digo, não, eu fui para a docência, na verdade, para eu passar 3 horas falando, ninguém me interromper e eu ser pago por isso. Então, mas, na verdade, eu acabei me descobrindo na docência, né? Fazendo especialização, posteriormente mestrado, né? E eu sou absolutamente realizado hoje dentro de uma sala de aula. É maravilhoso, assim, poder contribuir, poder dividir com os alunos, receber, eventualmente, mensagens de alunos, né? Mesmo com tão pouco tempo de carreira, né? Eu estou indo agora para o meu 4º ano de docência, mas já receber mensagem de alunos, olha, né? Isso que você ensinou eu usei para tal coisa, estamos vendo isso aqui, isso é fantástico, assim, o poder de transformação que o professor tem em mãos é espetacular. Professor Tiago, o senhor acha que, na sua opinião, a educação, ela transforma? Absolutamente, ela transformou a mim. A educação é a base de tudo. A educação ela não deveria ser uma escolha, né? Na nossa Constituição ela está como direito, né? Então não deveria ser negociada. A educação, ela faz com que você consiga olhar para o mundo e para as dificuldades dele de forma diferente, né? Armado. Né? Porque às vezes você entra enquanto um cidadão em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, desarmado. Mas desarmado de quê? De conhecimento, de instrução. E aí lhe falta poder de argumentação, lhe falta poder de questionamento, lhe falta poder de entendimento daquilo que está se fazendo ou daquilo que está se passando ao seu redor. Então, a educação é a base essencial para a formação de uma sociedade crítica, de uma sociedade que possa cobrar, né, e que possa se posicionar à altura diante de diversas situações. Vou pegar um pouco da sua profissão. Por que ser arquiteto? Aí a arquitetura foi uma coisa que aí, diferentemente da docência, né, que ela veio com o tempo, a arquitetura já vem desde muito cedo, né? Como eu disse, há 20 anos, completando agora, né? Em 2005 eu já tentei fazer arquitetura e era uma profissão que me brilhava os olhos, assim, me admirava, né? Minha mãe, por ela eu teria ido para o direito, mas também nunca me apeteceu. E a arquitetura sempre foi essa coisa de me brilhar os olhos, né? E aí, depois que eu entrei no curso de arquitetura, porque tem sempre isso, assim, uma coisa é um curso superior, seja ele qual for, né? De fora, quando você está de fora, e depois é quando você entende ele por dentro. E para muitos, às vezes, é um choque, né? Às vezes a pessoa se depara com coisas ali que ela diz, olha, eu não estava esperando por isso, né? E eu me deparei com muita coisa na arquitetura que eu não esperava, só que todas as coisas que eu me deparei foram coisas boas para mim, né? Então, estar dentro do curso depois, ele só fez aumentar ainda mais a vontade e o prazer mesmo na época eu estudei, eu brincava com meus colegas, né? Eu venho para cá com o prazer de aprender, porque era muito satisfatório. E a posteriori, depois voltar para a sala de aula, né? Para ensinar arquitetura sempre é sempre um prazer poder dividir. Então, a arquitetura ela sempre esteve comigo ali do ladinho, né? Me questionei certas vezes também se teria, né, capacidade para tal. A gente sempre tem isso, né? De querer se questionar, de querer, mas aí, né, com o passar do tempo, com maturidade, com conhecimento, a gente vai entendendo que a gente também tem, todos temos direitos. Tem um vídeo aí de uma homenagem
que a UniFSN, né, o Centro Universitário Santa Maria, fez para os professores. Nesse vídeo tem um professor também, né, tem o professor Tiago Cavalcante. Foi bem legal. Vamos assistir esse vídeo aí? Quando eu era criança, eu dizia que queria ser um monte de coisa. Aí eu lembro que eu dizia que eu queria ser professora de português, porque eu tinha uma professora de português que eu adorava. Eu sempre tive esse quê de docência, desde que eu era pequena. Ser professora, na verdade, é algo que eu quis desde da minha adolescência, por assim dizer, naquele período do ensino médio. Na verdade, a docência ela nunca foi a minha primeira opção, né? Eu acabei me descobrindo com perspectivas de ser professor ainda durante o curso, né? Por inspiração de alguns outros professores dentro do próprio curso. O que me motivou a virar docente foi justamente salvar vidas através do ensino. Bom, para mim, voltar aqui hoje como professora é de um orgulho e responsabilidade imensa, né? Voltar para Santa Maria como professora é uma grande responsabilidade, mas também uma grande alegria. Eu lembro exatamente o primeiro dia, eu lembro a primeira turma. Então, assim, a própria equipe, que na época eram meus professores, me orientaram para poder conseguir chegar até onde eu estou hoje. Formar novos profissionais aqui, onde a gente se formou, significa ampliar o acesso com cada vez mais profissionais saindo daqui e sendo disseminados, não só para Cajazeiras, mas para o nosso Alto Sertão. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Nossa, se eu pudesse deixar uma mensagem seria: continuem com o que vocês estão fazendo, porque vocês estão fazendo um trabalho excelente. Primeiro, eu agradeço muito a Santa Maria pela oportunidade, né? A oportunidade de me desenvolver inicialmente como um discente e agora como um docente, porque a gente está em constante evolução. Hoje sou professora graças aos professores que eu tive ao longo da minha vida. Que tenhamos um feliz dia e tenhamos sempre o reconhecimento que é importante para esses profissionais que mudam tantas vidas. Então, muito obrigado pelo carinho. Feliz dia do professor a todos os professores. Então, feliz dia dos professores. Para todos aqueles que me ajudaram a trilhar meu caminho, colocando rosas em cada local, feliz dia dos professores. Essa é a homenagem do Centro Universitário Santa Maria, né? Inclusive tem a participação aí do Tiago Cavalcante, que é um aluno regresso, como diz lá, né? É um aluno que fez e hoje está ensinando. Não sei se tem muito regresso. Regresso. Regresso, né? Regresso. Já vi essa palavra regresso, que é aquele que faz o curso lá e depois hoje retorna. E é muito bacana ver esse movimento, né? Porque o Centro Universitário Santa Maria, ele forma os profissionais, mas também forma os seus docentes. Então, o aluno que participou e sabe como funciona a logística ali de dentro do Centro Universitário, volta trazendo cada vez mais conhecimento, porque faz o mestrado para poder voltar, né? O curso de especialização em docência que tem na própria universidade também. Como foi para você, Tiago, fazer esse movimento de retornar ao centro universitário como professor, né? Você saiu de aluno e agora é professor do centro. Na verdade, a Santa Maria ela já é uma prática bastante corriqueira lá, né? A Santa Maria ela preza bastante de receber os seus egressos como docentes, e aí eu costumo dizer que ela tem muita confiança naqueles que formam, não é? Ela tem tanta confiança nos que formam que eles trazem de volta para ensinar aos próximos. Então, é confiança no trabalho que é feito. Como eu disse, né? Como eu fui construindo essa coisa da docência com o passar da minha formação, né? E aí eu entrei na especialização de docência, e aí, num momento infortuito para a humanidade, que foi a pandemia, foi justamente quando eu me formei, né? Eu me formei em 2019.2, então eu entraria no mercado de trabalho em 2020, né? 2020, iniciando 2020, e aí veio a pandemia, né? E aí eu continuei no trabalho que eu estava, né? Trabalhava nos Correios na época. Você deixou os Correios? Sim. Entrei de licença em investimentos e tudo, mas uma coisa que eu você queria ver se você... Seu coração estava na arquitetura, não né, volta, professor? Dificilmente eu volto mais, porque hoje em então dia... começou na Santa Maria que ano? Aí eu comecei na Santa Maria em 2022.1, que foi o final da pandemia. Então eu, da parte da educação, acabei saltando a pandemia. Então nem fui aluno nem professor, que foi um período muito difícil para todos, para alunos e professores. Esse período da pandemia foi um período desafiador para todos, e eu, particularmente, felizmente, não
Não participei em nenhuma das duas categorias, mas me solidarizo muito com todos que tiveram, porque foi bem desafiador, assim. Eles se viram de uma semana para outra, tendo que mudar completamente a logística de vida deles, a logística, as técnicas de ensino e de aprendizagem. Então, aquele eu acho que foi um dos momentos onde os professores mais mostraram a força de resiliência e de que o importante é passar o conteúdo, né, e formar profissionais, porque foi um momento assim que pegou todo mundo de surpresa. E aí eu retorno, né, para substituir, na verdade, uma professora que estava saiu naquele ano, né, que foi minha professora também, numa temática que, inclusive, eu quero entrar um pouco nela daqui a pouco, porque eu vi ontem o Diário de Obras e o Fernando, não? Fernando tocou nesse assunto, e a gente volta já nele de novo, mas era justamente de uma área que eu tinha me interessado, né, durante o curso inteiro, e aí surgiu essa oportunidade e é aquela coisa, né? A sorte é uma oportunidade com preparo. Então, eu havia me preparado para isso, né? A oportunidade surgiu e aí a coisa, né, casou. A professora Emanuela, a quem eu mando, né, um forte abraço, nossa grandíssima coordenadora, que está de licença nesse momento, mas mandou uma mensagem para mim: Tiago, e aí? Né? Porque eu estava nos Correios, eu disse: não, a Santa Maria chamou, é a hora de largar tudo. Era o sinal que você estava esperando. A Santa Maria chamou, esse é o momento, não vai passar daqui, né? Não tem como deixar para depois. Então, essa transição, ela foi também uma coisa de circunstâncias, né? E é aquilo, né? Foi uma oportunidade pontual? Não, foi uma coisa que foi construída ao longo do tempo, foi a especialização em docência que eu fiz lá atrás, né? E aí, sem falsa modéstia, também são os frutos que você deixa plantados ainda, e eu digo isso aos meus alunos hoje em dia, né? Se eu tivesse sido talvez um péssimo aluno, um aluno, né, de más atuações enquanto discente, talvez não, né, esse convite não surgisse, essa possibilidade não surgisse, né? Então, é preciso entender que dentro da graduação você também já está fazendo sua carreira. Você falou da sua esposa, qual é o nome dela? Kerly Wine, é daqui de Cajazeiras, né? Está lá em João Pessoa agora, nos assistindo, inclusive, um beijo para ela. É o seu braço, podemos dizer assim, é o seu abraço, é a sua força. Eu acho o braço muito pouco para definir ela, é muito mais do que isso. A minha base completa é por ela que tudo é feito. Ela e nosso cachorrinho Sirius, está lá com ela também, né? E sua mãe? Bota a foto aí da mãe aqui do professor Tiago Cavalcante. Coloca aí a foto dele, a foto dela, Alberto, que a gente viu aí da mãe do professor, que é essa que eu mandei por último agora, né? Da mãe do professor. Olha aí, a professora, que também é professora, Maria do Carmo, né? Maria Auxiliadora. Eu perdi pelo... Mas também, Maria Auxiliadora. Nossa São Santas, tudo as duas. Maria do Carmo e Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora. Professora de História, eterna professora de História lá de Monte Oreb. Maria Auxiliadora, um abraço para a senhora, muita bênção, muita luz. Para a gente terminar essa entrevista, o que representa, você olhando para essa foto aí, qual a mensagem você deixaria para sua mãe, Maria Auxiliadora? Que ela mudou as vidas da gente, né? Amanhã, através dessa busca dela pela educação, desse aprofundamento dela em tempos muito difíceis, em tempos muito complexos, né? E ela conseguiu mudar não só a vida dela, mas a nossa também, né? Então, ela mostrou que é possível. Então, se foi possível para ela, que passava por muito mais dificuldades, passava por muitas circunstâncias muito mais complexas, minha vida hoje é muito boa perto do que a dela era na época. Então, se ela conseguiu, né, por que não eu e por que não outros não conseguem também? Então, mãe é um exemplo de mulher. Se fosse para definir sua mãe, Maria Auxiliadora, em uma frase. Em uma frase? Mãe é uma guerreira. Mãe é uma força. É uma força na natureza. Seu pai? Meu pai é José Adair Cavalcante da Silva, policial militar, né? Que aí... professor e policial? Filho de professor e policial militar. Trabalha em Souza já desde 1990. Ele também não incentivou você a ser policial também, não, né? Incentivou. Incentivou, eu cheguei a passar no concurso da PM ainda, mas eu acredito que, felizmente, para a minha carreira de arquiteto, eu acabei não entrando, não ficando na época, isso foi em 2007, então
Mas houve ainda um incentivo ali. Também tinha o espelho, né? Porque eu me espelhava em painho e muita coisa, então eu ainda tentei seguir esse caminho. Olha, Tiago, você falou que sua mãe transformou a vida de vocês, né? Sim, com toda E eu certeza. ouso dizer que ela não transformou só a de vocês, mas de todas as crianças que passaram pela mão dela, porque a educação, como você falou, como a gente sabe, ela transforma vidas, e eu tenho certeza que muitas crianças, muitos adolescentes tiveram a vida transformada graças a Maria Auxiliadora, mãe do professor Tiago. A Maria Auxiliadora, que para quem está em casa vai ver agora a foto da mãe do professor Tiago, a Maria Auxiliadora, que transformou muitas vidas. Linda, né? Maravilhosa. Eu acho que eu já vi ela às vezes que eu passo lá para o Montoreb, que vez ou outra eu vou lá em Montoreb, terra do nosso querido Marcos Heron, enfim, de tantas pessoas que passaram por lá. Montoreb tem uma história bacana, né? Do nosso Erivan Guarita, lembro dele quando prefeito, né? De tantas pessoas que fizeram a história a história de Montoreb, né? Hoje a cidade que é conhecida como cidade educadora, né? Educadora. E aí Hoje respira a educação, né? Você me dá uma deixa muito importante, né? Para falar disso, né? Marcos é um amigo já de muitos anos. Marcos, Milena, né? Que está lá agora, é uma amiga nossa, né? Como a gente brinca, é amiga de dentro de casa, né? E aí eu quero abrir esse espaço para deixar meu abraço, porque Marcos, ele modificou de fato a educação de Monte Oreb, e que infelizmente Marcos perdeu a mãe dele hoje, né? Tô falando da minha mãe e a mãe de Marcos, infelizmente ela faleceu hoje, Maria Nogueira, que foi também uma grande mulher que mudou a família deles, né? E que então eu deixo toda a minha solidariedade para a família Nogueira, para Milena, para Marcos, para Sula, para Pretinha, né? E que a base da cultura política de Monte Oreb nos últimos anos foi a educação. E foi mudado completamente a educação de Monte Oreb. Isso é fantástico. Hoje eu vejo crianças de Monte Oreb, né, tocando em eventos enormes do estado e tudo mais, e pessoas que talvez nunca tivessem acesso àqueles espaços e hoje têm através da educação. Então isso é fantástico. E Marcos Heron fez toda essa história de mudar a cidade e de respirar e dar continuidade ao trabalho, né? A gente tem foto de Marcos Heron, tem vários aí de Marcos Heron, que foi ex-prefeito, Milene agora que está assumindo a cidade de Monte Oreb, cidade que fica na serra, que tem um clima maravilhoso. Mas, professor, muito obrigado pela sua participação, que Deus abençoe o senhor, muita bênção, muita luz, obrigado por receber, por abrir um pouco da sua agenda. Hoje morando em João Pessoa, mas vindo para Cajazeiras para ensinar, né? Enfim, falando um pouquinho da sua história e da sua trajetória. Eu que agradeço, Pedro. Só para não deixar a história que eu prometi a você para lhe contar, eu tive vendo, né? Porque eu acompanho eventualmente o Diário de Obras e o Fernando, né? O Fernando mencionou ontem um problema sério, né, das obras no Brasil, 50% e tudo mais. E aí, para deixar um espaço, principalmente para falar do pioneirismo da Santa Maria, do ponto de vista da educação, porque no finalzinho, inclusive me pegou desprevenido, me pegou de surpresa, uma surpresa boa, né? Quando você perguntou a ele, né? Mas e o que é que a gente pode fazer para melhorar isso? Ele disse, olha, uma das soluções que eu vejo é o sistema BIM, é a tecnologia BIM. A oportunidade que me fez entrar na Santa Maria foi para ensinar BIM. BIM, eu estou nessa trajetória dele há 10 anos, entre aluno e professor. E a Santa Maria, ela foi pioneira no estado da Paraíba em inserção na grade curricular de arquitetura e urbanismo e engenharia civil da tecnologia BIM, em 2017. Antes de decretos de obrigatoriedade, que hoje a gente tem, antes dessa nova lei de licitação, que hoje, né, preza pelo uso do BIM nas obras públicas. Então, antes de tudo isso, a Santa Maria olhou e disse, se isso é o que tem de mais moderno, é isso que queremos ensinar aos nossos alunos. Então, né, o que Fernando apontou ontem como uma solução possível é o que a gente vem apontando para os nossos alunos aí desde 2017, né, com o pioneirismo da Santa Maria, e atestado cientificamente, porque no meu TCC eu fiz esse levantamento de todos os cursos de arquitetura e urbanismo do estado da Paraíba. E em 2019, só a Santa Maria tinha BIM no seu currículo, na grade curricular, né, curso de arquitetura com duas disciplinas de BIM. Né, então, a Santa Maria é, de fato, pioneira em tudo quando se fala de educação no Alto Sertão da Paraíba. E aí, professor de arquitetura Tiago Cavalcante, eu acredito muito nisso, em qualquer que seja a área, principalmente nesse dia, que todos nós temos professores. Eu tive, Priscila, você teve, cada um de nós teve.
onde a gente for passar, eu sempre digo isso em algumas palestras que eu vou, e até em pregações quando eu vou na parte religiosa. Sempre, por onde você passar, deixe seu rastro de bom e deixe a porta aberta, né? Não adianta a gente passar e não deixar a nossa marca. E a nossa marca muitas vezes pode ser boa e pode ser ruim. Basta você que vai dizer como é que vai ser, se vai ser boa ou se vai ser ruim. E nunca tenha medo, né? Eu aprendi muito isso até na faculdade, no meu curso de administração. Nunca tenha medo de perder seu espaço, porque aquele que é bom, ele sempre fica. E aí eu lembro também o que o Padre Gervásio dizia, quando eu passei quando era seminarista. Existem duas ambições no mundo. A ambição ruim, que é você querer crescer em cima do próximo, né? Derrubando, falando, fazendo movimento, ou até mesmo com aquele espírito que não é o bom. E tem a ambição boa, é você crescer. Eu quero ter um doutorado, eu quero ter um mestrado, eu quero isso, eu quero aquilo, sem precisar derrubar ninguém, com o seu estudo, com a sua dedicação. Então, eu vejo muito isso. Eu digo a todos os meus que trabalham aqui, que dá para crescer em qualquer empresa, E eu sempre digo aqui os meus aqui, professor, que hoje está no Diário do Sertão, mas você pode estar na Globo, você pode estar no SBT, você pode estar numa novela como Priscila, que é teatróloga. Basta a gente querer. O nosso sonho não se acaba aqui, não, né? Hoje o mundo é globalizado, é óbvio, mas nosso sonho não acaba aqui, não. E tudo depende de você. Caju, às vezes é a prova viva disso, né? Hoje sem grande não. Você pega Tardelli, que a gente via no Diocesano lá, quando eu falei Tardelli perturbando. Quem imaginava que tivesse hoje lá? Perturbando todo mundo, né? O Tardelli hoje é uma figura, né, de reconhecimento nacional, né? E com méritos incríveis, assim.